Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Lucas capítulos 3 e 4, nós lemos a respeito do testemunho de João, o Batista, o batismo e a tentação de Jesus e já algumas atividades do Senhor em seu ministério. João foi enviado como o Elias prometido para preparar o caminho do Senhor. Ele já pregava, de certa forma, o Evangelho. Ele preparava o caminho para isso, chamava o arrependimento, batizava. E era muito duro, muitas vezes, em suas falas e interações. As pessoas não são muito fãs daqueles que falam de forma mais dura, a menos que o que seja falado fortaleça algum pensamento que as pessoas gostem. Senão, as pessoas não gostam disso. Normalmente não gostam. No caso de João, ele estava apresentando o que realmente precisava de mudança. E nem sempre isso faz sucesso. Ele acabou preso. Mas ele cumpriu com o seu chamado. E nós aprendemos então que, mesmo seguindo o chamado que o Senhor tem para a nossa vida, nós podemos chegar a momentos que nos pareçam um pouco estranhos ou até mesmo ruins. E quem sabe, como no caso de João, até mesmo a prisão e a morte, por conta do ministério que estamos desenvolvendo. Mas não antes de cumprir o propósito que o Senhor tem com o ministério para o qual Ele nos chamou. Geralmente nós gostamos da parte boa, do cuidado do Senhor, e quem é que não vai gostar disso, não é mesmo? Mas nós precisamos estar prontos para cumprir a vontade do Senhor, independentemente de onde isso nos leve. Pagar o preço de se dispor ao mover do Senhor é estar pronto a isso, ao que o Senhor quiser que seja realizado e deixar Ele fazer o que Ele quiser, também com relação à nossa vida. A tentação de Jesus nos mostra o quanto o diabo é audacioso. Tentar o Filho de Deus, olha só isso. E ele começou com a fome que Jesus sentia depois de um tempo em jejum. A tentação se apresenta nas coisas mais simples. E ser tentado não é errado, nem mesmo é um pecado. O problema é responder favoravelmente à tentação e ir contra a vontade do Senhor, executando uma ação que não agrada a Ele. A tentação, ela segue depois de tentar na questão da fome, Jesus responder adequadamente. A tentação segue e o diabo chega a citar as Escrituras para Jesus. E muitas vezes há quem diga que ao menos fala de Deus quando uma pessoa de maior reconhecimento na sociedade fazem menção do nome do Senhor, ou quando pelo menos aparecem em igrejas ou eventos. Poxa, se o diabo pode citar as Escrituras e para Jesus acha que pelo menos fala do Senhor ou ir a uma igreja ou a um evento é realmente digno de nota, precisamos olhar os frutos. Nós precisamos olhar os frutos que a pessoa realmente apresenta. Então oremos. Não vamos julgar, não vamos já definir que há erro sem nem mesmo avaliar os frutos ou ficar inventando situações que pareçam agradar mais ao nosso pensamento. Temos que ser sinceros com os frutos apresentados. Só falar, mesmo citar a Bíblia, até o diabo cita. Então não é suficiente, tem que ter um pouco mais, tem que ter confirmação do compromisso com o Senhor. Quando Jesus afirma que as Escrituras lidas se confirmaram, as pessoas se admiram e querem mais sinais. Sempre o ser humano espera por mais sinais. As pessoas pensam que isso pode motivar novas conversões, e pode mesmo, mas na maioria das vezes apenas motiva as pessoas a quererem mais. O Senhor faz e pode agir no momento que achar melhor para que o seu nome seja reconhecido e glorificado. Mas, mesmo que não faça nada além, Ele já fez, providenciando a salvação em Jesus. Ele já providenciou a nossa reconciliação com a sua vontade. Que milagres acompanham os que buscam a vontade do Senhor e eles acontecem, isso é fato. Mas não podemos dar mais ênfase a isso, pois
Muitos ainda tentam colocar em descrédito até mesmo essas coisas, por conta de alguns que fazem realmente algum tipo de falcatrua, alguma coisa errada, fazem alguma encenação, alguma coisa combinada antecipadamente. Alguns fazem isso, infelizmente. Por conta desses, aqueles que fazem realmente em o nome do Senhor e porque o Senhor agiu, muitas vezes também são criticados e perseguidos. Nós temos que realmente, mais uma vez, com sinceridade, olhar os frutos, olhar o que realmente está acontecendo, ser sinceros, ver a verdade, não ficar conjecturando ou imaginando ou qualquer coisa nesse sentido. É fato que os milagres acontecem e é fato sim que algumas pessoas podem sim se converter por conta desses milagres, mas não é assim na maioria das vezes, infelizmente, porque se fosse, diante de tantos sinais que Jesus apresentou, ou até mesmo dos primeiros discípulos, o nível de conversão seria muito maior, haveria muito mais gente convertida, e não foi assim. Nós sabemos que esses milagres acontecem e as pessoas podem sim ser tocadas pelo Senhor por conta deles, mas eles não são o ponto principal, eles acompanham. O principal é a mensagem de salvação que há em Jesus, o convite ao arrependimento e à mudança. A respeito de toda a genealogia apresentada, desde o começo dessa sequência de mensagens, ainda lá no livro de Gênesis, depois também em Crônicas, e sempre que uma genealogia volta, eu falo dessa importância dos textos que apresentam genealogias. Eles parecem chatos, cansativos, mas na verdade eles são muito importantes. Se precisar, então, retorne para as primeiras mensagens desta sequência para poder recordar, se você já acompanhou quando eu falei a respeito da importância das genealogias, ou quem sabe, tomar até mesmo conhecimento do que nós falamos, caso você tenha chegado para essa sequência de mensagens agora, encontrou esta mensagem como a primeira mensagem que você teve contato. Eu recomendo que você busque as mensagens anteriores. Você pode ver no começo de cada mensagem tem um número. Esta é a mensagem que está numa sequência de mensagens e temos várias outras antes dela. Nós já falamos da importância da genealogia. Volte e veja o quanto realmente é importante parar para avaliar esses textos. Eles são realmente muito importantes. Jesus deixa claro que nem sempre as coisas acontecem. E o povo se irrita. Típico de quem quer mais sinais e mais sinais e mais bênção, mas não busca a vida com aquele que apresenta os sinais e que realmente derrama as bênçãos. A maior bênção de todas é a companhia do Senhor, é saber que Ele está conosco, é saber que Jesus providenciou a nossa forma de reconciliação com o Pai. O que mais puder acontecer, claro, será um bônus, mas não é obrigatório. O Senhor pode fazer, Ele não é obrigado a fazer. E confirmando isso, Jesus também realiza milagres, apesar de deixar claro que isso não é o ponto principal, Ele sim realiza milagres. E não há nenhum problema em buscar isso no Senhor, apenas não podemos dar mais ênfase nisso, nem tornar obrigatório que isso aconteça. O Senhor faz, os sinais acompanham aqueles que creem, mas Ele faz quando e se Ele quiser, para a sua glória. Mas Jesus deixa claro que foi anunciado para anunciar o Evangelho do Reino. Há sim espaço para curas e milagres, mas a parte realmente importante é anunciar o perdão e a reconciliação com o Pai através de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.